Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conduz a nossa oração, concedendo-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade no coração de acolhê-la para vivê-la. Nossa Lexio Divina, ou leitura orante, João 6, de 1 a 15. Depois disso, passou Jesus para a outra margem do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos doentes. Subiu então Jesus à montanha e aí sentou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando Jesus os olhos e vendo a grande multidão que a ele acudia, disse a Filipe: Onde arranjaremos pão para eles comerem? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos seus discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, lhe disse: Há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Fazei que se acomodem. Havia muita grama naquele lugar. Sentaram, pois, os homens em número de 5.000 aproximadamente. Tomou então Jesus os pães e, depois de dar graças, distribuiu-os aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamavam: Esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo, sozinho, na montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por esse último versículo, dá para nós percebermos um pouco da dificuldade da missão de Jesus. Porque nesses dias, anteontem, 3, 4 dias atrás, nós fazíamos a oração quando Jesus disse: O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. E quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que mais serve. Ou seja, a dificuldade de Jesus, que é obrigado a se refugiar no deserto, a se refugiar saindo do convívio daquela multidão, porque não compreendem ainda a sua missão. Querem fazê-lo rei. E até que tem razão, porque Jesus cura os enfermos, Jesus até levanta defunto, Jesus prega como ninguém pregou, ninguém anuncia o Evangelho como ele. Ele é o Evangelho. Ele tem poder sobre a tempestade, ele tem poder sobre tudo, inclusive de multiplicar pão e peixe. E eu fico pensando, eram 5 pães, 2 peixes, e ele alimentou mais de 5.000 pessoas. E aquele pão e aquele peixe, para cada uma das pessoas, com certeza, foi o pão e o peixe mais saborosos, de acordo com o seu paladar, que eles já tiveram a oportunidade de comer. Porque aquele que cria o pão, aquele que multiplica o pão, ele o faz para atender a necessidade de cada um. E atender a necessidade de cada um não é um gosto só geral para todos, não. Porque ele que é o nosso Criador, ele nos criou com paladares distintos,
onde nós nos identificamos e gostamos mais de determinados alimentos ou a forma como é feito, a medida do cozimento, do assar, do sal, do tempero, e como ele atendeu ali a cada um pessoalmente, foi no paladar de cada um, tanto peixe como pão. E nunca eles viram peixe nem pão igual àqueles. Nunca eles viram ninguém que a única preocupação da vida era fazer o bem. Nunca eles viram, por parte dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, nenhum que tivesse um cuidado tão grande e satisfizesse as necessidades, não os caprichos, mas as necessidades do povo, como era Jesus. Por isso, querem fazê-lo rei. É uma dificuldade a mais de Jesus. Eles não compreendem ainda qual é o reino de Jesus. Não é dessa terra, não é o reino de um povo, mas ele é rei do universo. Ele é rei de todos os povos, de todas as nações. E ele vem para saciar as necessidades de todo o povo e de todas as nações. Jesus, ao tomar a iniciativa de multiplicar os pães e os peixes aqui, mostra também a sua humanidade. Mostra aqui que Jesus tem um cuidado com a pessoa no seu ser inteiro, corpo, alma e espírito. Jesus perdoa os pecados, Jesus anuncia o Evangelho, forma, exorta, anima, mas Jesus também alimenta as pessoas. Ou seja, aqui nós vimos a preocupação, o cuidado de Jesus com o ser humano em sua totalidade. Não é só aquele que vai pregar o Evangelho, só aquele que vai falar espiritualmente. Não. Jesus não é um anjo que desceu do céu, que não tem as necessidades materiais, que não tem sede, fome, dor, sofrimento. Jesus experimenta tudo isso, porque ele é Deus, mas é também homem. E como homem, ele experimentou o nosso sofrimento, experimentou o medo, teve que se refugiar. Desde criança, seus pais, José e Maria, contaram para ele a fuga do Egito para o Egito, porque Herodes queria matá-lo. Ele experimentou as necessidades e ele toma a iniciativa de vir em socorro do necessitado. Por isso que nós podemos pensar em nós. Uma coisa é necessária, ir buscar Jesus, como aqueles homens foram, como aquela multidão foi, mesmo que ainda enganado com o reino de Jesus, mas foram buscar Jesus. Esse é o primeiro passo decisivo e necessário. Nós precisamos buscar Jesus. E aí, ele sabe as nossas necessidades. E ele tem poder. E ele virá em nosso socorro. Nós nem sabemos o que necessitamos, mas ele cuida de nós. A gente pode testemunhar isso. Ele toma a iniciativa de antecipar com o seu cuidado, com a sua proteção e o seu poder para nos guardar, para nos fazer o bem. Que compromisso nós fazemos agora? Busquemos Jesus. Em toda circunstância da nossa vida, busquemos Jesus. Se vai tudo bem, para louvá-lo e agradecê-lo. Para louvá-lo e agradecê-lo. Se estamos com dificuldades, apresentemos a Ele. Intercedamos pelos necessitados. E apresentemos nossas necessidades, mas apresentemos principalmente todo o nosso ser, para sermos encharcados de bênçãos do Senhor.
Contemplemos, então, as maravilhas de Deus em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, dos santos apóstolos, dos santos das nossas devoções, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.